Pronto, meninas, bom dia a todas. Vamos começar, né, o terceiro dia do devocional. Hoje eu vou trazer, né, a palavra e hoje nós vamos falar sobre o tema, né, não é sobre chegar primeiro. Então vamos orar primeiro, apresentar ao Senhor esse momento. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Senhor, por mais um dia, por mais uma manhã. Obrigada porque as suas misericórdias se renovaram, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, pelo fôlego de vida, pela saúde, por estarmos aqui de pé. Nós te louvamos, Pai. E nós queremos aprender mais a tua palavra, queremos aprender contigo. Pai, que teu Espírito Santo revele a nós a tua palavra, entendimento para passar para as meninas aquilo que o Senhor deseja e que nós possamos ser tocadas nessa manhã, em nome de Jesus. Nós clamamos a tua presença, pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós. Nós dependemos e precisamos de ti, sem ti não somos nada, Pai, nada, e não podemos nada também, Paizinho. E que a tua presença seja real sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu aceitar aqui. Meninas, se vocês quiserem, abrem lá no Evangelho de Lucas. A leitura hoje, tá? Lucas 14. Deixa eu aceitar aqui. Aí, né, pronto. Às vezes eu tenho que parar aqui, porque eu preciso aceitar. Não acho que não tem como colocar para a pessoa já entrar. Mas então, lá em Lucas 14, tá? Lucas 14, a partir do 7. Diz assim a palavra. Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho: quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a essa pessoa. E você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião vir, dirá: amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Só falar novamente aqui o 8, que diz assim, ó. Quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a esta pessoa. E você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Aqui o título dessa leitura fala o seguinte, ó. Jesus ensina sobre humildade. E é lindo, né? Que o Senhor Jesus ele nos traz ensinamentos sobre todas as áreas das nossas vidas. E esse aqui, né, em específico, né, o Senhor nos ensina sobre humildade. E a pastora Viviane, ela traz um paralelo, né, aqui sobre, não é sobre chegar primeiro, né, a frase que ela usa aqui. E é que ela começa o livro aqui, dando o exemplo do carro, né, não sei se na casa de vocês, mas eu super me identifiquei quando eu estava lendo isso. Aqui em casa, não, os meninos ainda eles não têm idade de andar no banco da frente, mas eu passei por isso, né? Quando eu era mais nova, eu queria ocupar o banco da frente. Eu não via a hora de ter a idade para sentar ali no primeiro banco, né? E aí a autora, ela fala que na casa dela tem duas filhas, né? Uma mais nova e uma mais velha, uma diferencinha boa de idade. E a mais nova sempre queria sentar no banco da frente, ela ainda não tinha idade, né? E aí ela fala que um dia a filha dela, ela vai correndo e fala: esse lugar é meu, eu cheguei primeiro, né? E aí ela fala: não, filha, esse lugar não é para quem chegou primeiro, né? Mas para quem está autorizado a estar nesse lugar, né? E aí ela acaba ali retirando a filha dela e ela até comenta: não é que eu não amo as minhas filhas, né? Ela fala que ama as duas igual, mas que cada uma tem um tempo para ocupar determinado lugar, né? Então a gente vai meditar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o não chegar primeiro. Mas antes, eu vou só falar aqui na introdução sobre humildade, né? Que é o título. Quando eu estava lendo esse versículo ontem, que ela deixou de referência, né? Lucas 14, 8.
eu me chamou a atenção isso que diz, né, que Jesus ensina sobre humildade. E aqui ele nos ensina, né, quando ele fala, olha, quando você chegar num lugar, não escolha os primeiros lugares, né? Desde que eu li essa passagem, eu faço isso, sabe? Eu sento um pouquinho mais atrás, mesmo querendo sentar na frente, né? Porque é um lugar ali de privilégio para você assistir uma palestra, até assistir o culto também. Mas eu sempre tento sentar um pouquinho mais para trás, porque eu sempre me lembro dessa passagem. Assim como a Cleo esses dias trouxe o exemplo da. Não sei se foi a Joyce que a Cleo falou, que ela deixa o carrinho, né, do supermercado. Aquilo sempre também fica martelando na minha mente. Nossa, eu preciso lá deixar o carrinho. E esses aprendizados que o Senhor Jesus traz, né, parece que toca tão no íntimo que a gente sempre lembra disso, né? A gente fica com aquilo martelando. Deixa eu aceitar só uma pessoa aqui. Então, aqui, nesse texto, né, o Senhor nos ensina a gente não se autopromover, né, a termos humildade de sentar aonde onde o Senhor, Deus nos mandou, né, da gente não ocupar lugares que o Senhor não deseja para nós por enquanto, né, e não é onde o nosso ego deseja, né, às vezes a gente quer os lugares de atenção, a gente quer estar ali na frente, onde a gente é visto, mas às vezes o Senhor ainda não é aquele lugar que o Senhor está reservado para nós, né? E que ele nos ensina para não se autopromover, para a gente sentar um pouco mais atrás, que no momento certo, se for no lugar, né, apropriado, esse anfitrião vai vir e vai te levar mais para frente, né? Ele vai te honrar. Então, você sentar mais atrás, né, é um sinal de humildade, né? Não, de não nos colocar também aonde Deus não nos colocou e também de esperar o tempo certo, né? Você sentar um pouco mais atrás, e aí, assim, é uma analogia, né, da nossa vida, né? Eu esperar um tempo para depois ser colocado em determinado lugar é uma humildade, né? Do que eu chegar já ocupando aquele lugar, né? E aí eu dei o exemplo, né, da prática, né, que eu sempre me lembro disso e tento sentar sempre um pouquinho mais atrás. E também dar um exemplo da corrida, né, eu gosto muito de correr, e, e às vezes ali naquele tumulto, né, não sei se vocês já acompanharam assim, uma prova de corrida, mas aí fica um tumulto, assim, uma fila de pessoas, e aí a gente passa pelo pórtico, né? E aí tem um chip, a gente sempre tem um chip nessas corridas, que quando você passa no pórtico, o chip ele dispara, ele começa a contar tempo. Então, ali é individual, cada pessoa tem o seu tempo. Quando ativa o chip, ele vai, quando eu chego novamente, passo novamente, ele pausa ali o tempo que eu percorri. Então, não é sobre quem está ali na frente, é sobre você mesmo, né? É você contra você mesma, né? E aí, ontem, na hora que eu estava vendo isso aqui, né, o Senhor me trouxe esse exemplo na mente, né? Às vezes você vai sair um pouco mais atrás, aparentemente, mas você vai, talvez, vencer ali primeiro, né? Não que isso seja, você se autopromover, como citou aqui, né? Mas que a gente possa, que nós possamos entender que às vezes é só sobre nós mesmos, não? E a gente até falou, acho que foi na outra semana, sobre comparação, né? Que às vezes a gente colocar no lugar de humildade mesmo, de ficar mais atrás, não vai influenciar ali no seu resultado, sabe? E aí, voltando, né, aqui para o tema agora da pastora Viviane, ela fala que não é sobre o lugar, né? Que Deus nos coloca em lugares compatíveis com o nosso amadurecimento, né? Ela cita aqui que a filha dela, ela não estava preparada nem autorizada para ocupar aquele lugar, porque tem uma idade, se não me engano, é 11 anos, eu não lembro. Não lembro mais se é 11 anos ou 10 anos que pode andar no banco da frente, né? Então, precisa do amadurecimento. Pensa só, colocar, né, um bebê ali, de 6 meses no banco, né? Não tem como fechar um cinto ali nele, né? Porque é algo, assim, perigoso também, né? Para um acidente, para alguma coisa. Então, a pessoa, ela precisa ter um tamanho, né? Uma estatura um pouco maior para passar o cinto e ficar protegido. E da mesma forma, há lugares, né, que o Senhor vai nos colocar que precisa a gente ter um amadurecimento, né? Deus, ele vai nos tratar, e a gente tem falado sobre isso, né? Vai tratar as nossas raízes, né? Para a gente amadurecer, a gente precisa desse tratamento, né?
que vai tratar ali nas nossas raízes. Ontem, acho que foi ontem, né, que falou sobre poda também. Então, para a gente ocupar determinados lugares, certos lugares, a gente vai precisar primeiro amadurecer, primeiro crescer, né, na presença do Senhor, para então sim o Senhor nos colocar naquele lugar. Chegou a hora, né, acho que não é a Vitória, né, a Isabela, a filha da pastora, né, a Bela, né, chegou o momento da idade dela ocupar aquele banco da frente, né, e o Senhor, ele não atrasa nas promessas, né? Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Talvez não vai ser no nosso tempo, mas quando a gente estiver pronta, o Senhor vai nos colocar naquele lugar, né? Ele prepara os seus. Então, o Senhor, antes de nos colocar em determinados lugares, ele vai preparar o nosso coração, né? Para a gente ter, né? Isso já vai mostrando, né? Eu sentar mais atrás já vai mostrando a humildade, né? E aí o Senhor vai nos honrar no momento certo, para que aquele lugar, né, onde ele nos colocar não vire um peso, né? Quando o Senhor, quando nós estivermos preparadas, maduras para ocupar aquele lugar, não vai ser um peso, vai ser algo leve, né? Vai ser algo certo, né? Pensa só, você ocupar um banco, né? Um banco quando usando o exemplo do carro, né? Ocupar um banco lá com 9 anos de idade, ou 8 anos, 7, menorzinho ainda, e para a polícia, nossa, seu lugar não é aqui, ainda leva uma multa, né? Então, porque a pessoa não tinha autorização, né? Ainda estava sem preparo. Mas quando você tiver o tamanho certo para estar naquele banco da frente, naquele lugar, pode parar a polícia, a pessoa pode fiscalizar, mas você está autorizada a estar ali, né? Outro ponto que eu anotei aqui é que Deus tem um lugar para cada uma de nós. Então, falando, né, não é sobre chegar primeiro. Deus tem um lugar para cada uma de nós. Então, a gente não precisa ocupar o lugar do outro. A gente não precisa competir, né? Nosso lugar já existe em Deus. E aí a gente vê que o devocional ele está sempre ligado nas coisas. A gente falou sobre comparação, né? Falou sobre competição também. Então, o Senhor tem um lugar para mim, tem um lugar para cada uma de nós, né? Escrito ali, reservado para Lorena, reservado para Edna, para Lohane. E a gente não precisa competir para estar naquele lugar. Como citei o exemplo da corrida, é você contra você mesma. E eu fui entender isso depois do amadurecimento. Porque na primeira época que eu corria, eu queria competir, ganhar de todo mundo, e aí, depois que eu fui entender que não é sobre mim, sobre eu mesma, né? E tá tudo bem quem compete, né, em atividades e tal. Mas eu entendi, eu falei pro Edson na minha última corrida desse ano, porque eu sempre corri. Eu corria, e aí depois que eu tive os meus 2 filhos, eu parei de correr, né? E aí eu tive a minha primeira corrida ano passado. E eu falei pro Edson, e aí o senhor ontem me fez lembrar isso, né? Eu falei assim pro Edson, amor, foi a melhor corrida da minha vida, porque eu competi comigo mesma. Então, eu tive um resultado muito bom, mas eu competi comigo mesma. E antigamente, eu via as pessoas passando assim na minha frente, nossa, eu ficava revoltada. Meu Deus, eu preciso ganhar, eu preciso ir. E dessa vez não, foi de forma leve, né? E aí eu trago isso para a vida espiritual. E todo momento que eu tô ali correndo, eu sempre comparo isso e trago isso para a vida espiritual. Falei, é eu comigo mesma, né? Eu preciso amadurecer, eu preciso melhorar comigo mesma. Não é sobre ficar nervosa com a vitória do outro, é eu ficar feliz com a minha mesma, sabe? E saber, né, que o Senhor, ele tem um lugar para mim, independente de quando eu vou chegar. O tempo dele é perfeito. E aí, eu quero compartilhar uma parábola, né, que o Senhor me fez lembrar ontem. E bom que eu não estava, o Senhor trouxe essa palavra para mim, eu não estava lembrando qual que era. E aí eu joguei ali no chat GPT do jeito que o Senhor tinha me falado, e aí ele trouxe a parábola certinha, que é no Evangelho de Mateus, dos trabalhadores da vinha, né? Que a parábola diz que um, um, o dono ali da vinha, ele procura uns trabalhadores ali por volta na parte da manhã, depois ele pega uns trabalhadores ali no meio do dia, e depois ele pega uns trabalhadores lá no final do dia. E na hora de efetuar o pagamento, ele paga para todos o mesmo valor, né? E aí, ontem, quando eu li isso, né, eu pude entender que, né, que o reino, né, não é quem chega primeiro, né, mas é aquele que responde o chamado. Então, o Senhor tem disponível para cada uma de nós a mesma graça, o mesmo amor.
aquele que responde o chamado, aquele que deseja vir para a presença dele, vai receber esse amor, vai receber essa graça maravilhosa, independente do momento, né? Independente do momento que você aceita ele como seu salvador, o seu lugar ele já está preparado ali no coração do Pai, né? Então, ele tem essa graça, esse amor, independente do momento que você levantar a sua mão, é a mesma para cada uma de nós. E aí a autora aqui também traz um ponto que eu achei muito forte, que é sobre a maternidade. Também uma passagem muito conhecida, onde fala a mãe de Tiago e João, né, ela é conhecida como Salomé, e ela pede a Jesus que os seus filhos sentem à direita e à esquerda dele, quando o Senhor Jesus estiver reinando, né? E aqui, né, ela fala mais uma coisa sobre a posição, né? Ali a mãe, né, talvez sem saber o que ela estava pedindo, né? Ela pede isso, né? Querer um lugar de honra para os filhos dela. E aí a pastora, ela nos traz alguns aprendizados, né? Para a gente tomar cuidado, né? Para não acelerar os processos dos nossos filhos, nós como mães, né? Às vezes a gente quer colocar os nossos filhos em lugares que não são para eles ainda, né? Que eles não têm a maturidade suficiente para estar, né? Tem mãe que autoriza o filho novinho a andar no banco da frente, não é autorizado, mas existe mães, não, eu quero evitar o choro, eu quero evitar certas coisas, e aí coloca, talvez, a criança ali em risco. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Como eu falei ali no começo, a Bíblia nos traz ensinamentos sobre tudo. E ela aqui também dar filhos para lugares por comparação. E aí, mais uma vez, a gente fala sobre comparação. Às vezes, a gente vê filhos, né? Ai, meu filho faz tal esporte. E aí, a mãe, nossa, eu preciso também colocar meu filho em tal esporte. E meu filho, gente, eu sou apaixonada com futebol. E aqui o pai dele, zero futebol. Então, assim, ele não incentiva tanto, né? E eu queria que meus filhos jogassem futebol, de qualquer jeito. E aí eu já coloquei ele no futebol. E ele não, assim, ele gosta, desde muito pequenininho, ele gostava muito ali do contato da bola, com a bola. Mas eu fui levar ele pro futebol, gente, assim, não virava nada. E eu insistia, filho, você tem que fazer dessa forma, filho, você tem que fazer assim. E ele, naquela paz dele, não querendo aquele confronto, até cheguei a compartilhar isso com a Thaís na terapia. Eu falei, Thaís do céu, ele não vai com a bola. E eu, meu espírito competitivo é que eu tenho. Eu gosto do esporte, filho, você tem que ir tirar a bola. E eu via os outros menininhos indo, pegando a bola. E eu falei, mas você tem que ir fazer. Aí, por fim, a gente tirou ele, levei ele para o jiu-jitsu agora, né? Não era algo que eu não queria. E ele tá indo bem, mas ainda assim, ele também não, parece que é um esporte, assim, a Thaís como psicóloga vai entender melhor, que ele não gosta de confronto. Parece que eu vejo nele um perfil que ele vai gostar de um tênis, algo que é ele, sabe? E aí, a gente tem que ter sabedoria para discernir isso, porque às vezes a gente, até nessas partes, né, de um esporte, talvez de um talento, eu quero que meu filho cante. Talvez ele não tenha o dom para cantar, mas aí eu vejo o filho de tal pessoa, ele canta. O filho de tal pessoa, ele faz isso na igreja. Meu filho tem que fazer isso. Mas talvez não. Igual a Cléo, achei tão interessante. A Cléo falou, olha aí o filho dele. Você achou, a filha dela, né? Você achou na mídia. Às vezes a pessoa, não, eu quero que meu filho toque, tal. Mas assim, ele foi se encontrou ali na mídia, onde é assim, eu também trabalho na mídia, eu amo ali, e é um trabalho muito importante, que as pessoas estão vendo aquilo e elas querem se achegar, né? O que a Lohane faz aqui é um trabalho de mídia, postar as fotos ali para nós, e outras pessoas veem isso, né? Então, talvez a gente tenta empurrar os nossos filhos para lugares, talvez por comparação, e não é aquele lugar, né? É uma posição, até anotei aqui, ó, a posição sem chamado, ela vai gerar a frustração. E é isso que o meu filho estava, ele estava se sentindo frustrado, mãe, eu não gosto de estar aqui nesse esporte, né? Ele falou para mim. Aí esse dia ele falou assim para mim, eu quero ir para natação, porque algo é ele, né? Só ele, só depende dele. Eu percebi isso dele, né? Do meu filho, do Samuel, que ele não gosta de confronto, né? Vamos ver como é que vai ser o Gabriel, né? Então, às vezes, a gente vai ter que ceder a nossa vontade para entender o que os nossos filhos gostam, realmente gostam, né? O que o Senhor tem para eles, pedir sabedoria para o Senhor para discernir, né?
E isso vale tanto para os nossos filhos como para nós mesmas também, né? O lugar onde eu estou, onde o Senhor deseja que eu esteja, né? É um lugar que Ele deseja mesmo, e a gente vai buscar nele, né? Ou é um lugar que eu quero, né? Eu quero sentar aqui na primeira fila, Senhor. Eu quero, ontem acho que a Lohane falou sobre isso também, né? Eu quero sentar aqui, eu quero estar aqui no altar, ou eu quero estar nesse lugar onde eu sou vista, mas o que está nos bastidores também é tão importante quanto o que está ali na frente, né? Eu já estou finalizando, gente. E eu anotei aqui, ó, no finalzinho, né, que quando Deus nos prepara, né, quando nós amadurecemos com aquele tempo ali, quando as nossas raízes, elas são curadas, quando o Senhor nos dá autoridade, né, que foi falado aqui também essa semana, né, hoje eu tenho autoridade para falar isso, hoje eu tenho autoridade para falar aquilo outro, quando Deus nos chama, né, para o lugar certo, não vai ter disputa, e haverá paz, né? Como eu falei, né? Eu coloquei o 5, eu já tenho idade para dirigir, eu já tenho autorização também para dirigir o carro, né? Porque para você dirigir um carro, você precisa também da autorização, ir lá, tirar a habilitação. Quando você tem essa autorização, você passa uma blitz tranquilamente. Nossa, eu estou em paz, minha habilitação está aqui, eu tenho autorização. Então, quando a gente tem autorização do nosso pai para estar naquele lugar, haverá paz. Você não vai precisar disputar com ninguém aquele banco. É seu, tá aqui a autorização. Eu até escrevi aqui, ó, a sua cadeira está escrita reservada. Eu já falei isso lá no começo, mas o Senhor está escrito ali, tem algo ali para você escrito reservado para Cleo, reservado para Thaís, para Ana Laura, para Lívia. Tem um lugar para você. Você não vai precisar competir com ninguém, comparar com ninguém. Porque o que o Senhor tem para cada uma de nós é único e está reservado, tá? Independente do tempo que passar. É isso, meninas. Eu queria compartilhar com vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Não vamos finalizar. Vamos orar para finalizar. Senhor amado, Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra, claro, aos nossos corações. Obrigada, Pai, por nos ajudar a entender que não é sobre chegar primeiro, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem algo reservado para cada um de nós e que nós possamos ter entendimento no Senhor, que o Senhor possa revelar a cada uma de nós, né, o lugar que o Senhor deseja para nós, o lugar que está reservado para nós, Pai, para que nós possamos desfrutar dele, Pai, em paz, em alegria, Pai. Senhor, que o Senhor nos livre, Pai, de estar em lugares que o Senhor não desejou, Pai, de entrar em lugares que não é para nós, Pai. E assim também para os nossos filhos, para os nossos maridos, que o Senhor dê entendimento e sabedoria a cada um deles e cada um de nós, Pai, para saber discernir o lugar, Pai. Às vezes o inimigo ele pode apresentar cadeiras, Pai, que parece ser para nós, mas que o Senhor nos livre, Pai, de estar, ocupar lugares que não provém do Senhor. Que o Senhor só abra portas, Pai, que seja para nós, que esteja visível, Pai, que é do Senhor, Pai, para aceitarmos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos que o Senhor venha revelar isso todos os dias nos nossos corações, Pai, e que nós possamos permanecer, perseverar, Pai, que o momento certo, o momento do Senhor vai chegar, Pai, para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. Deixa eu pegar aqui para a gente tirar uma